Olá, sejam bem-vindos a mais um ensaio sobre cervejeira. Eu sou o João, este é o Zé. Ora, muito boas noites, bons dias, boas tardes, boas Boa. madrugadas. Já me perdi, não importa quando estão a ouvir, é isso que eu queria dizer. E hoje vamos falar sobre o Web Summit. Conhece o Web Summit? Já ouvi falar. Conhecido internacionalmente. E tenho opiniões Ou então um pouco irreverentes em relação a isso. E sobre os pequenos partidos não terem palavra no Parlamento em algumas ocasiões, vá. Que é em algumas Em ocasiões. algumas ocasiões. Andam Sim. aí palhaços, parece que andam a pensar que É agora sempre. os pequenos partidos, coitados, vão ser amarrados com uma mordaça e presos à cadeira. E não podem falar. Vamos começar então pelo Web Summit. Não sei se conheces o Web Summit, claro que conheces. Já te disse que já ouvi Já estás falar. pronto, exato. Mas, para quem não sabe o que é o Web Summit, o Web Summit é Mas uma... para dizer a verdade, eu conheço o Web Summit, mas eu não sei ao certo o que é que aquilo é. Eu também não. Eu já ouvi dizer que era um comício, ou não sei como é que se chama isto. Sim, Um encontro É um encontro. de gente fanática pela tecnologia e pouco mais. É a única coisa que eu sei. E é para empresas e para networking, não sei o quê. É para arranjar investidores, basicamente. É uma orgia incestuosa do corporativismo moderno, ok. Basicamente. Depois tens lá umas palestras, não sei o quê. Foi lá Sei que falar... aparece lá o Marcelo, aparece lá o Medina, o Presidente da Também. Câmara de Lisboa, não é? Acho que Costa andou lá também, umas 3 horas. Anda lá Não disse tudo o que a ali. marcar ponto. Também apareceu o Snowden. Foi o Snowden que abriu, Sim. Snowden, eu sei. Que que apareceu lá. abriu o Web Summit. Apareceu, não. Como é que eu ia dizer? Radiou-se Nós- através do circuito Através das eletromagnético que rodeia o nosso planeta. basicamente. Pronto, isso é o Web Summit, que é supostamente é conhecido internacionalmente, estamos nas bocas de todo o mundo, por causa... Ninguém fala do Web Summit. Eu também acho que não. Em Portugal fala-se, a televisão fala, mas lá fora ninguém sabe o que é. Mas isto é o eterno síndrome do português, que é bem qualquer coisa de fora e nós, coitadinhos, como nós cá não sabemos fazer nada de jeito, não é? Ninguém em Portugal quer saber do É Web a Summit. mentalidade também. daquilo. Não, ninguém quer saber do Web Summit, mas toda a gente fala no Web Summit. A televisão fala, as pessoas ficam a saber o que é que Mas é o que eu digo, é o síndrome de coitadinho português. Coitadinho português, nós cá não sabemos fazer nada de jeito. Bem qualquer merda lá de fora, meu Deus, é a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Qualquer coisa que venha do estrangeiro é uma maravilha. Quer seja boa, quer seja má, quer alguém queira lá saber dela ou não. Tem um nome estrangeiro, até se chama Web Summit. Web... Podia ter um nome português, mas não, atenção, é Web Summit. Web Summit. É uma coisa de outro nível. Se fosse num nível assim Com mais 2 baixinho anos. como o nosso, Foi mal. né? Assim uma coisa com o nome mais baixinho, se calhar tinha nome português. E já lá ninguém punha os pés. Mas como é uma coisa do estrangeiro. Mas pronto, estavas-me a falar da Web Summit. Antes de eu te interromper tão rudemente. Peço Comício desculpa. da internet, é o nome disto em português. É o comício da internet. Olha, Comício da rede, não é da internet. É o comício web. da rede, pronto. Ia lá, olha, eu ia lá. Ou da teia. O Tem assim comício os da bilhetes teia. baratos, não é? Ouvi dizer que sim, que tem uns O bilhete bilhetes mais baratos. barato acho que são 500 euros. E não podes andar em quase lado nenhum, acho que só na... Não sei. O que eu não percebo, eles dizem-me que aquela merda enche. Certo? Que aquela merda aqui? Aquilo enche. Ah, sim. Dizem, eu não sei, que eu nunca lá estive. Mas É dizem-me que porque aquilo as está sempre está empresas cheio. arranjam. Bilhetes caríssimos. Uhum. E no entanto, foram 20 milhões, acho que, da Câmara de Lisboa e do Estado para financiar aquilo. Com bilhetes caríssimos. Eu não sei onde é que eles gastam o dinheiro. Aquilo deve lá haver subterraneamente assim umas orgias com cocaína. Mas daquela cocaína que vem diretamente da Colômbia, que aquilo vem de submarino, ou caralho, não sei muito bem. Porque eu não sei onde é que eles torram o dinheiro todo. Desses Então, só bilhetes. que o Panteão Nacional é muito exclusivo. Não é toda a gente para lá fazer um jantar. Isso é outra conversa. Eu nem sequer vou por aí, isso foi no ano passado. É preciso dinheiro para lá fazer um jantar, cara. Lá que o gajo é estúpido, os organizadores disso. Não, isto é o típico. Isto é o típica mentalidade. Eu não vou usar a palavra burguesa porque eu não quero que ninguém se ofenda, embora eu tenha muitas críticas a fazer à mentalidade burguesa. Eu nem sequer penso no burguês da forma antiga, que é a forma socioeconómica, que eu acho isso completamente absurdo. Mas uma mentalidade moderna, de uma certa classe burocrática e jovem, que é esta ideia de que não existe qualquer reverência perante os símbolos do passado. Não é? É quase como se fossem tudo ossos a quebrarem-se ao sabor do vento. Então qual é o problema de fazer um jantar num panteão nacional? Ainda por cima é o panteão nacional de uma nação que é a nação de Portugal, que aparentemente é uma merda. Nós próprios pensamos isso, quanto mais eles que vêm lá de fora, mais pensam ainda.
Por isso qual é o problema de fazer um jantar no Panteão? Eu também fazia. Chegam lá, vêm. Eusébio, quem é este gajo? É uma mesa. Antero de Quental, quem é este gajo? Camilo Castelo Branco, quem é este gajo? Atenção, eu estou a dizer nomes, eu não sei se eles lá estão. Só estou a dizer nomes Deve ilustres portugueses. Não é? Fernando Pessoa, quem é este gajo? O que é que esta gente interessa? Para mim não me interessa nada, eu nem os conheço de lado nenhum. Se fosse uma estrela americana ou uma estrela inglesa, se calhar até conheci, mas como não conheço, que se lixe, a gente faz lá um jantar, não há problema nenhum. Até tem, assim tem uma iluminação assim tão bonita, caralho. Aquilo dá para fazer quase lá um jantar romântico à luz das velas. E olha, se calhar nunca pensei nisso. Eu já devia ter visto, só uma vez for rico, para lá fazer um jantar romântico à luz das velas, para engatar uma gaja. O que é que tu achas? Acho que resultava. Parece uma boa ideia, não parece? Parece uma boa ideia. Aquilo até tem boa acústica e tudo, não é? Até posso fazer tipo assim uma serenata, tudo acústica, assim, só a tocar guitarra e a cantar, nem preciso de microfone nem nada. Tem boa se calhar. Mas prontos. Nós estamos a falar da Web Summit, não era? Uhum. E o que é que tu me ias dizer acerca da Web Summit já agora? Eu disse que não sabia nada sobre a Web Summit. O que é que lá acontecia? E tu ias dizer qualquer coisa. Sim. Pronto, eu não sei o que é que lá acontece. É basicamente um evento para empresas que vão lá ganhar investidores. Os investidores vão lá, veem que empresas é que lá estão, fazer as suas demonstrações. Sim. Pronto. Já me lembro o que é que eu estava a falar. É que não sei como é que eles não fazem dinheiro. Que precisam de 20 milhões, aparentemente, das diversas instituições estatais portuguesas. Exato. Não sei de onde é que veio o dinheiro ao certo, porque isto foi só uma notícia que eu vi assim. Para pagar às pessoas que lá trabalham, não é? Pois, é isso tudo voluntariados. Mais uma razão, como é que eles não fazem dinheiro como a maior parte do trabalho daquilo? Eu não sei onde é que eles gastam dinheiro. Pronto, têm que pagar aos gajos que montam aquilo. Aos homens que lá vão trabalhar a montar aquilo. Homens e mulheres, deve haver se calhar uma ou outra. Não sei, estou a dizer, não faço, não os conheço. Eu não vivo em Lisboa, por isso, como dá para ver pelo meu sotaque, eu não vivo em Lisboa. Não sei quem é que lá anda a montar aquilo. Pelo menos esse onde tem que trabalhar, que estes não são partos o suficientes para ir lá trabalhar de graça. Acho que o homem da classe operária é demasiado sensato para andar a trabalhar de graça para uma paneleirice destas. Não é? Só gente nova, moderna, é que é estúpida ao ponto de ir para lá trabalhar de graça. Como é que eles não fazem dinheiro? Isto. Um gajo queixa dos gajos que andam cá a mamar, não é? Banqueiros e de gajos empresários e de gajos que lhes dão-lhes benefícios disto, fiscais e não sei o quê, e concessões. Um gajo queixa-se dos nossos. E depois vê os estrangeiros e a gente ainda bate palmas. Vê os estrangeiros para cá mamar, ainda a gente bate palmas. Este gajo, desde que começou a fazer o Web Summit, que ele começou a fazer lá no outro lado qualquer, que ele é irlandês, não sei onde é que ele fazia, não faço ideia, nem sei o que é que me interessa. Nem sei o que é que o gajo fazia antes disto, nem porque é que ele começou a fazer este comício. Não sei, mas acho que ele tem mais que um comício destes. Pronto, tem vários comícios. Mas a cena é que ele, desde que começou a fazer o Web Summit cá em Portugal, ganhou uma carrada de dinheiro. Porquê? E eu digo-te porquê. Então se o gajo vende bilhetes caríssimos. Praticamente todos os custos são financiados, aparentemente por trabalho grátis, não é? Por trabalho voluntário. E que é ilegal já agora. E pelo Estado português. Claro que o dinheiro todo dos bilhetes eu já imagino para onde é que ele vai, não é? Vai para o gajo que fundou isto, não sei. Algum há de pagar para os gajos que vão lá dar as palestras. Que também não me parece que vão lá trabalhar de graça. Que vão lá palestrar de graça. Nem eu esperava outra coisa deles. É completamente ridículo pessoas estarem a pagar bilhetes e depois tu ainda vais lá palestrar de graça. Não é? Mas, à exceção disso, de meia dúzia de gajos que lá vão falar, a quem é que ele está a dar o dinheiro? Eu juro que eu não consigo perceber. É porque eu estava a meter ele ou para a empresa dele, não é? Para as FIAs que organizam isto. Não digo que vai só para ele. Não, alguém há de organizar isto, há de haver uma instituição, não é só ele a fazer tudo sozinho, a mandar tudo naquilo. Sim, não estou a dizer, alegadamente alguém está a meter dinheiro ao bolso. Está sempre gente a meter dinheiro ao bolso. O meu problema não é estar a meter dinheiro ao bolso, o meu problema é estar a meter dinheiro ao bolso que vem do Estado. Sim. Esse é que é o meu problema. Se o gajo metesse dinheiro ao bolso dos bilhetes que vende, eu não tenho problema nenhum com isso. Ou tu tens algum problema com isso? Eu não. Quem vai lá paga porque quer, e se o gajo o lucro que tiver é para ele ou para a empresa dele. Não sei como é que isso é organizado. Qual é a hierarquia que está envolvida, mas prontos. E depois, quem é que trabalha de graça nisto? Eu juro que eu não consigo perceber, mano. As pessoas vão para lá para fazer connects, não sei o quê, mas só que isso também é proibido. Se tu partes do princípio que eles vão para lá, se tu partes do princípio que isto é tudo uma orgia de nepotismo, em que eles vão para lá fazer connects, e se tu vais para lá com a intenção de fazer connects com empresas, até mas tu não tens dinheiro para pagar o bilhete, caralho. Não é um investimento que tu és capaz de fazer, que vais para lá trabalhar como... Eu não consigo, e não consigo. Os voluntários estão proibidos de falar com as pessoas. Então... falar para fazer networking. Estão proibidos. Tem acesso a uma palestra, se calhar. Isso é literalmente tipo escravatura. Não fales com o mestre. Isso era o que se dizia aos escravos. Quando o mestre olha para ti, tu baixas os olhos, man.
O que é esta merda, man? A sério, isto é. Pelo que vi, eles estavam proibidos de fazer networking. Eu espero que sim, porque é bastante mais engraçado se for verdade. Só que- mas este voluntariado é ilegal. Mas não é só aqui. É que todo voluntariado, que seja para uma organização com fins lucrativos, é ilegal em Portugal. Pois é Festivais verdade. de verão, aqueles festivais todos cheios de voluntários, outros eventos que andam para aí com Bem-vindos ao voluntários. mundo moderno em que tu pagas para trabalhar. Basicamente. Trabalhar é um privilégio, não sabias? É. Não sabias? Pois. Mas Não isto é uma, toda a isto é uma questão de modernidade e eu não vou entrar agora aqui muito com essas ideias. Outra coisa, agora, passando àquilo que eu realmente queria falar quando tu me mencionaste este tópico. Há de reparar que há, estranho e peculiarmente, e de certa forma corroborado pelo facto de haver tantos voluntários dispostos a fazerem isto, a trabalharem para permitir o funcionamento, não é? A organização deste comício. Há uma certa aura de religiosidade, uma certa aura de quase divindade à volta disto, man. Da maneira como as pessoas... sempre que tu vês um gajo nesta coisa... Mas se calhar também é o que passa cá para fora, não é? É aquela ideia de que, de certa forma, os meios de comunicação criam a realidade. Em certa parte, não é? Criam a percepção de realidade até certo ponto que se tu não tiveres outra fonte alternativa de contexto, não é? Do contexto do que lá se está a passar, é como se fosse real aquilo que eles te mostram. Porque tu não tens acesso a mais nada. Mas há uma certa aura de toda a gente que lá vai demonstra sempre uma alegria na fala e no comportamento, da maneira como falam daquilo, uma reverência tremenda. Eu não percebo isto. Sabes o que é que me faz lembrar, man? Faz-me lembrar, olha, até há pouco, só para te dar uma referência, até há pouco tempo, quando houve no estádio de Alvalade, o Alvalade 21, não é assim? O estádio do Sporting. Como é que se chama? Acho que não é o Alvalade 21, ou assim uma coisa. Não foi onde eles fizeram, ou foi no do Benfica, agora já não sei, olha, para dizer a verdade, estou para aqui a mandar habitats. Onde fizeram também aquele comício lá dos gajos da religião evangélica, da religião da Igreja Universal, ou lá como é que se chama? Não te lembras de ver isso? Que até os queriam proibir, não sei umas parvoíces. Quase que parece a mesma coisa, parece tipo aquelas, nunca viste na televisão aquelas missas evangélicas que eles fazem no Brasil? Já. Parece um festival de verão, que é literalmente um padre gordo, um padre que não é um padre, é um pastor, ou lá como é que eles chamam, que ele aparece-me lá vestido de fato e gravata gordo. Eu estou a dizer gordo que é só para pintar uma imagem, porque pode ser magro e alto também, mas um gordo baixote, não é? Já assim meio careca, com o cabelo lambido para trás com brilhantina, aos berros para o microfone, e depois à vontade 30, 40 mil pessoas a levantar os braços assim num êxtase religioso quase para mim incompreensível, porque eu nunca fui um gajo muito religioso, quase incompreensível. A Web Summit parece-me quase a mesma coisa, mano. Parece-me quase a sério, parece-me um comício evangélico. A única diferença é que, pelo menos os evangélicos já sabem, nós estamos aqui por Deus e fé e qualquer coisa. Estes justificam esta quase devoção religiosa à tecnologia ou ao progresso tecnológico ou lá o que é. E precisamente com isso mesmo, é contingente, é uma explicação contingente. O progresso tecnológico é uma coisa real, com benefícios imediatos e comprováveis, logo o que nós estamos aqui a fazer não tem nada de religioso, não é? Claro que o progresso tecnológico é uma coisa específica, não é o conceito abstrato de progresso tecnológico que é o que eles usam. O progresso tecnológico é literalmente uma empresa inventar alguma coisa, não é simplesmente nós venerarmos toda e qualquer ideia maluca que uma empresa ou que um cientista ou que um inventor diz que tem. Mas o que tu vês muito na Web Summit, eu às vezes, eu lembro, eu agora, o problema é que eu não, como não estava à espera que tu viesses trazer esse tema, agora não trouxe um exemplo disto. Mas eu lembro-me de uma vez, estava em uma palestra, foi um gajo a falar qualquer, era uma coisa tão ridícula. Toda a gente a bater palmas, mas era uma ideia qualquer de uma forma de mudar a sociedade com uma tecnologia qualquer que eu achei tão parva, toda a gente batia palmas, ninguém tinha sequer um comentário crítico para fazer aquilo, era só, isto sim é progresso, vamos bater palmas, isto é o futuro. Esta ideia de ser o futuro justifica tudo, não é? É o futuro. Claro que a maior parte das vezes, a maior parte das invenções, a maior parte das ideias científicas caem por terra, que é normal. Sim. A maior parte das ideias, não é só científicas, a maior parte das peças de arte, a maior parte dos artistas, a maior parte dos inventores, a maior parte do que é que seja, cai por terra. Não é? Um inventor, para ter uma invenção boa, inventou 20 ou 30 ou 40 antes, até ter uma que tem sucesso.
e que realmente tem alguma utilidade. E porquê é que eu queria falar disto? E eu disse logo, ainda antes da gente começar, eu disse logo que ia fazer comentários nietzscheanos em relação a isto e que ia trazer para aqui o conceito do Barmentos. Não é? Antes que me comecem a chamar nazi, atenção. O super-homem nazi é uma deturpação da ideia do super-homem do Nietzsche, do Assim Falou Zaratustra. Atenção. Eu estou a dizer estes nomes que é para perceberem que pelo menos para dar a falsa percepção, ou verdadeira, não sei, que eu realmente percebo um bocadinho que seja daquilo que estou a falar, para não me virem só para dizer que estou a usar palavras que vi na internet na Wikipédia. Usar palavras caras para parecer culto. O que é o super-homem de Nietzsche? O super-homem de Nietzsche é o homem que vai além do nihilismo. Sabes o que é nihilismo? Só é claro, mas explica lá para cá. Pronto, está bem, eu vou explicar para os incultos, para os filisteus que nos estão a ouvir. Porque tu és um menino muito bem culturado. Sou muito culto. Um nihilista é basicamente um gajo que não acredita em nada. Sim. Prontos. Porque é que o Nietzsche achava que o nihilismo ia dominar o século XX e o século XXI? Porquê? Porque é que ele achava? Simplesmente porque a religião católica, ou a religião cristã em geral, que era o fundamento da moralidade e da percepção e do contexto mundial que a maior parte dos europeus tinham, estava a cair por terra. Através de avanços tecnológicos e filosóficos, não é? Através de críticas à Igreja, a ideia de que Deus existe. E não só que existe, porque há aquela ideia, podes ter aquela ideia de Deus existe, mas não tem nada a ver connosco. Ou seja, que isso não serve nada. Mas a ideia de que Deus existe e que tem uma intervenção, ainda que indireta, mas uma intervenção contínua no nosso mundo, na nossa sociedade, estava a cair por terra e cada vez mais. Praticamente hoje em dia é muito difícil encontrar as pessoas, mesmo algumas que acreditam em Deus, muitas, eu acredito em Deus, tipo assim, um Deus está lá em cima, está a olhar para nós, não sei. Não é? Mas já não é aquela ideia de que o não matarás, ou seja, que não matas uma pessoa, não deves matar, não é? Era porque estava na Bíblia, que é um dos mandamentos, certo? E porque se fores contra um dos mandamentos, Deus castiga-te, agora ou depois, não é? Não sei. Hoje em dia tu não matas porque está na lei, mas de certa forma a lei herdou isso das ideias cristãs. Então porquê é que ele achava que o nihilismo ia dominar? À medida que as pessoas iam desacreditando cada vez mais em Deus, desacreditando cada vez mais, não é? Iam estes fundamentos quase morais, teológicos e até legais das nossas sociedades iam sendo cada vez mais minados. E cada vez menos as pessoas iam acreditar neles. Daí o nihilismo, um gajo que não acredita em nada. Ou uma sociedade inteira de gajos que não acreditam em nada. O que é o super-homem neste caso? É o homem que consegue passar além do nihilismo. Vou falar isto por alto também. Eu não sou nenhum estudioso de Nietzsche, só gosto de ler algumas coisas. Por isso, se calhar, até tenho uma interpretação um pouco rude e palerma, mas o super-homem, o Barmentos, é o homem que, do nada, ou seja, que deste zero de nihilismo, de crença em nada, consegue criar as suas próprias fundamentações, os seus próprios fundamentos morais, não é? Os seus próprios fundamentos de vida, com o qual reger a sua vida, não é? a sua existência. Certo? Até agora aqui seguiste-me? Segui. Estava a beber água. Muito bem. Ou seja, isto é praticamente impossível. Por isso é que ele dizia que os homens que existem hoje iam ser todos nihilistas, iam ser o último homem, que iam simplesmente iam tirar o significado da sua vida do consumo, do consumo tipo de bens, de ideias ideológicas, tipo, daí ele ter previsto basicamente os nazis e os comunistas, não é o que muita gente diz, não sei até que ponto é que isso é mesmo, é que ele foi assim tão presciente ou não, não é? Porque a ideia de que uma vez que nós agora não acreditamos em nada, acreditamos em qualquer coisa que nos apareça à frente, daí acreditamos no comunismo, ou no nazismo, ou no fascismo, ou no que é que seja. Logo, ele pensava que tinha que haver algo acima do homem, que é um super-homem, ou um sobre-homem, que é a melhor tradução até é sobre-homem, não é super-homem, super-homem é o que a gente tem mais no nosso léxico comum, que ia ser capaz, basicamente, de criar as suas próprias. Atentando apenas à única prova que ele tem, que é a existência, que é a vida, criar todo um código moral e ético com o qual regimentar a sua vida. Logo, não é os homens que nós temos hoje, tinha que haver algo mais que um homem como os que nós temos hoje. Certo? Algo superior, quase como se fosse na escala evolutiva, não é? Da teoria da evolução do Darwin, não é?
uma raça acima. Obviamente que ele não falava nestes termos, está a falar em termos puramente intelectuais e filosóficos. Sim. Não está a falar em termos biológicos. Mas que se calhar são necessários para realmente vir a confirmar a existência de um sobre-homem. Obviamente que não há sobre-homens no nosso mundo. Certo? Se existirem, eu não os conheço. Se calhar existem, eu não os conheço. Logo, nós, uma vez que não acreditamos em Deus, temos que acreditar em alguma coisa. Eu, quando vejo esta cena da Web Summit, o que eu vejo é gajos que simplesmente, uma vez que não acreditamos em Deus, acreditamos no progresso tecnológico. Quanto é que custa? 500 euros? Aqui os tens. Agora dá-me para cá o bilhete que eu tenho que ir à missa. Amém. Passamos então à segunda parte do ensaio, ou ao segundo ensaio, como quiserem chamar. Está tudo dentro do mesmo, é o que interessa. Os pequenos partidos não têm palavra no Parlamento. Há em ocasiões especiais, vá. Acho que é nos debates quinzenais, não é? Que não lhes querem dar palavra. Eu tenho ideia de que é isso. Não se querem dar palavra nos debates quinzenais e mais ondas interpelações do governo, é isso? Não sei. Interpelações ao governo, era Aí isso. ao governo, sim. Ao governo. Nos debates quinzenais é isso mesmo. E supostamente não têm mesmo porque isto era para ser discutido na sexta-feira. Foi O quê? Eles darem-lhes palavra? Era Sim, isso? Era para ser discutido. discutido na sexta-feira, acho que foi. Depois Marcelo, há outra notícia que diz: Marcelo lamenta que pequenos partidos não tenham palavra. Por isso suponho que não tenham. O presidente da Assembleia da República, que se chama... Parece-me que ainda é o Ferro Rodrigues. É o não? Ferro Rodrigues, exatamente, vês como tu sabes. Pois. Estava a ver se tu sabias. Alguém tem que saber alguma coisa Eu nesta sabia, merda, não é? Eu sabia, mas esqueci, estava a esquecer de nome. Sabia que ainda agora tinha lido. Tu sabias que sabias. Sabia Só que que não sabia. sabias. Mas eu esqueci-me das Mas coisas. sabias que sabias. Está bem. Ele disse que lamentava também e que, pronto, lamentava que ele achava que os pequenos partidos também deviam ter direito a falar nestas coisas. Tendo em conta o seu poder político, mas deviam ter direito à sua palavra. Deviam ter pelo menos ter direito a uma palavra proporcional. Obviamente que são pequenos, têm menos, mas alguma coisa há de ser, não é? Deviam ter direito a fazer alguma coisa. Mesmo que não seja a dizer, não quero. Obrigado, adeus. Deviam ter direito a isso. É isso. O que é que tens a dizer sobre isto? O que é que eu tenho a dizer sobre isto? O problema é que isto está nas regras da Assembleia. Exato, está nas regras, mas estas regras... Foram ignoradas No- para em favor do PAN. Não é? E daí é que veio No mandato passado. o problema. Porque se tivesse sido sempre assim, se calhar queixavam-se um bocadinho, mas ninguém queria saber. Porque Sim. sempre foi assim. O problema é que as regras deixaram de seguir por causa do PAN. Não sei se era porque na altura achavam que o PAN era um partido de esquerda, como parece que é. Logo, vamos deixá-los falar porque eles vão concordar connosco, mais coisa, menos coisa. Uhum. À exceção de algumas maluqueiras assim um pouco mais extraviadas em relação ao que toca, no que toca aos animais, não é? Aos direitos dos animais. Eu não estou aqui para mandar nenhum partido abaixo, atenção. Se fosse o caso, mandava, mas não é o caso. Não faço. Não estou aqui para isso, mas o problema, e mim o que me parece que está a acontecer, que é uma jogada puramente política, é que como agora realmente veio mais um, o PAN agora tem 4, por isso pode falar à vontade. Uhum. Não é? E vieram mais 3 partidos novos. Um é o Livre, que é um partido de esquerda, o outro é o Chega, que é um partido, aparenta-me a mim, ser claramente direita, e depois outra é a Iniciativa Liberal, que, embora digam que é direita, há muitas coisas que aquilo há de pelo menos pender para a esquerda, no que toca a política social e de costumes. Normalmente os liberais costumam concordar com a esquerda. No que toca à política fiscal, a maior parte das vezes eles são mais direita que à direita, não é? São mais direita com um PSD ou com um CDS. Isto sou eu a tirar por alto do pouco que sei dos partidos. Sim. Logo, o que a mim me parece é que simplesmente a Assembleia, que é dominada por partidos de esquerda, não é? Tem a maioria, os partidos da esquerda, um governo que é de esquerda, simplesmente chegaram à conclusão, ao cálculo lógico de, bem, antes era um que era mais ou menos do nosso lado, deixou falar, agora são 3, mas 2 que não são do nosso lado, não os deixem falar. Isto é a minha interpretação cínica do acontecimento. Claro que outra interpretação, se calhar até um pouco mais genuinamente portuguesa, é
Antes era-se um, agora são 3, isto vai criar muita confusão. Deixa-os, mas é estar caladinhos ao canto deles. E os meninos grandes falam, e os pequeninos que fiquem lá, que se entretenham lá a jogar no Game Boy ou no telemóvel ou o que é que seja. Lá para os Facebooks. Vão fazer comentários para o Facebook e deixa falar quem sabe. Deixa os crescidos Isto é um quem sabe, pois. Os crescidos trabalhar. É um quem sabe e uns crescidos, pelo menos da minha parte, sarcásticos. Não estou a dizer que não são. Se calhar os novos partidos que aí vieram é uma cambada de acéfalos. É possível. Não sei. Não faço ideia. Mas se calhar, para a gente chegar a essa conclusão, é melhor deixá-los falar um bocadinho. Como é óbvio, especialmente uma vez que naquilo que lhes estão a cortar a palavra, nas coisas mais importantes que um partido não pertencente a um governo ou a uma iniciativa de governo, não é? Ou uma coligação. A uma coligação pode fazer, que é interpelar aquilo que o governo faz. Uma vez que um partido com apenas um deputado, acho que não vai ter grande poder legislativo na Assembleia. Talvez o LIVRE tenha algum, porque talvez consiga fazer alguma coisa da qual consiga tirar alguma concordância do PS e do Bloco, não é? Mas agora, a Iniciativa Liberal e o Chega muito dificilmente vão conseguir escrever, não é? E apresentar uma qualquer... Não é? Como é que se chama? Artigos legais, qualquer projeto de lei que seja votado favoravelmente. No máximo podem não levar lá só para obrigar os outros a falar mal daquilo que eles escreveram, daquilo que eles projetaram. Não é? Porque são as minhas duas interpretações de porque é que esta decisão foi tomada. O problema é que se deixaram falar uns, agora politicamente fica muito mal visto. Não é? Tem uma aparência um bocado mesquinha. Basicamente agora não os deixarem falar a estes. Deixaram ao outro. O outro era um menino bonito, deixaram-no falar. Agora vem os feios. Tem que ficar caladinhos. Opa! Os tempos mudam, as regras também têm que mudar. Eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que deviam deixá-los falar. Mesmo para o pessoal que está sempre a falar. Que o Chega é de extrema-direita, que é uma cambada... Que o André Ventura é um palhaço. E eu não estou a dizer que é, nem que não é, mais uma vez. Estou a ser muito ambíguo, que é para ninguém me cair em cima. Não é? A ambiguidade é o meu escudo, é a minha armadura. Mesmo que um gajo ache que o gajo do Chega é um palermo, é um estúpido. Mesmo que, não sou eu, mas imaginemos uma pessoa que acha isso. Não era melhor deixá-lo ser estúpido publicamente do que ser estúpido nos bastidores e andar a fazer conspirações nos bastidores ou fazer algumas falcatruas nos bastidores? Não era melhor deixá-lo... Se ele realmente é racista, que é o que dizem que ele é, não é? Que ele é racista, deixem-no ser racista em público, que é para cair nos ouvidos de toda a gente. Porque depois já há um argumento contra isto. Contra, se calhar, pessoas que até estão agora todas contentes por os pequenos não falarem, que é... Se calhar, por causa... Até queriam que o LIVRE falasse, mas não querem que o André Ventura fale. A Iniciativa Liberal, acho que à exceção dos gajos que são liberais e que votaram neles, pouca gente quer saber disso. Mas no caso do gajo Chega, o argumento é... mas e se ele fala no Parlamento e convence as pessoas com as suas ideias racistas, com este discurso de ódio, ainda incita alguma coisa? Eu tenho duas críticas a fazer a esta opinião, que é... Primeiro, pensa-se muito pouco dos outros. Realmente, há gente que parece que, na minha cabeça, ou da maneira como eu ouço certas pessoas, parece que vivemos num país em que 30 ou 40% das pessoas são racistas e só não votam no Chega ao caralho. Parece que é quase como se não soubessem que o Chega existe ou nunca tivessem ouvido estas ideias racistas. Mas eles são quase em potência, potencialmente, às vezes tipo energia potencial, eles em potência são racistas. Só precisam de ouvir a ideia certa, ou a ideia errada neste caso, para se tornarem sei lá, para começarmos aqui a recriar a mocidade portuguesa, ou não sei, uma coisa qualquer da altura, uma organização qualquer da altura do fascismo. Esta é a minha primeira crítica a esta opinião, não é? Que basicamente vivemos num mar de racismo e não sei quê. A outra opinião é que, a outra ideia que eu tenho é que quem é racista para votar no Chega, pelo menos a maior parte das pessoas, ignorando qualquer outros fatores sociais, políticos e económicos que estejam a decorrer na nossa sociedade ou não, na nossa atualidade, provavelmente já vota no Chega e já gosta do André Ventura. Eu estou a dizer isto porque eu conheço algumas pessoas que são... Conheço? Não estou a dizer que são meus amigos chegados, mas sei de algumas pessoas que são adeptas
por assim Não sei. dizer, utilizando o jargão futebolístico, que acho que é aqui apropriado, que são adeptas das ideias do André Ventura. Eu não me parece que é por não o deixar falar, neste caso, que essas pessoas vão deixar de gostar dele. Elas já gostavam dele antes dele ir para lá. Porque ele lá tem sempre meios de se expressar. Seja na televisão, seja na internet, seja onde quer que seja. A única maneira da gente impedir que ele se expresse e que as pessoas descubram aquilo que ele expressa, uma vez que ele já é conhecido, é literalmente retirar-lhe toda e qualquer liberdade de expressão. É impedi-lo literalmente de ir às televisões, de ir a debates, de ter contas nas redes sociais, se calhar até de ter um próprio e-mail, de poder escrever num jornal, de ser sequer mencionado nos noticiários, de poder organizar comícios públicos, não é? Abertos ao público. É a única maneira que a gente tem de impedir. Porque, pensa assim, o PNR há quanto tempo é que existe? Não sei, mas já são muitos anos. Anos, certo? Eu já me lembro de falarem do PNR, andava eu ainda no ciclo. Já me lembro, assim por alto, de falarem no PNR. O PNR nunca conseguiu nada. O André Ventura conseguiu, o Chega conseguiu, porque tem o André Ventura que é um gajo que fala na CMTV. Digo eu, há de ser uma parte importante disso. Não sei. Não é do facto de ele ter sido eleito. Ou seja, que o problema não é estes partidos, se calhar, existirem, é que é mais uma questão do carisma, não é? De quem os lidera e da maneira como essa pessoa se expressa e das ideias que elas expressam em específico. Logo, não me parece que seja por calar este gajo que vai deixar de haver adeptos do Chega. Aliás, isto até fica visto de certa forma como mesquinice da esquerda, porque uma vez que são os partidos de esquerda que dominam o Parlamento, ou não seja por força e culpa deles, é assim que muitas pessoas vão interpretar. É basicamente o PS e o Bloco a não quererem deixar os partidos pequenos a falar, não é? Porque é assim que as pessoas percepcionam o poder na Assembleia da República neste momento. Embora o PS não haja coligação nem haja geringonça, mas mesmo assim é o que as pessoas interpretam. Basicamente o PS vai governar com o auxílio do Bloco, não é? Quando conseguir, isso, se alguma vez precisar de ajuda, se calhar vai pedir ao PSD, mas o principal aliado quer-se bem a confirmar que isto vai ser assim ou não, mas no momento é assim, no momento é esta a percepção que as pessoas têm. O PS vai governar com a ajuda do Bloco. Ou seja, que isto transparece uma mesquinice, ou talvez até um medo, que eu não estou a dizer que existe, mas muitas pessoas vão interpretar isto como se que os partidos do sistema têm medo de deixar o André Ventura, que é do Chega, e eu estou a referir-me mais ao André Ventura porque é o mais extremado e mais mediático, ou então os próprios liberais vão pensar, isto é o partido do sistema que não querem deixar vir um gajo para aqui com ideias liberais que não ou que pelo menos até agora não têm sido muito consideradas em Portugal, vir a contrariar a maneira como as coisas sempre foram, ou como se têm estado a desenrolar. E até os gajos do Livre podem dizer isso. Vêm lá com aquela ideia que o país é todo sistematicamente racista e mais uma vez é o sistema racista que não quer deixar a gaga falar. Pode ser. Isto são tudo interpretações, ilações, obviamente assumidas, não propriamente muito comprovadas, que se podem retirar desta decisão de não os deixar falar. Porque podia haver o argumento de até à última Assembleia as regras são estas, as regras são para seguir. São estas as regras. Mas agora já há um precedente. Mas já abriram uma exceção. Já há um precedente. Exatamente. Já abriram uma exceção. É a altura de mudar as regras. Isto é como uma barragem. Quando tu abres as comportas, se os pistões não tiverem força suficiente, aquilo desaba tudo por ali abaixo. O que neste caso não me parece que tenham força suficiente para aguentarem a torrente de água que já abriram. Sim. Não é? Que agora vem ainda com mais força, uma vez que são mais partidos pequenos. Prontos. Isto foi a minha avaliação inicial. Eu te quero deixar pronunciar também, que senão depois dizem que tu começam a pensar que eu te ameaço e que te trato mal, que não te deixo falar porque era o tempo de antena todo para mim. Ajudem-me a combater. Que eu sou um arrogante e um pseudo-intelectual que só vem para aqui armado em Chico Esperto. Prontos. Pronuncia-te, menino. Pronuncio-me. Uma vez que até me dizem que tu tens melhor voz do que eu. Não. Por isso, tu pronuncia-te. Eu tenho melhor voz que 90% da população. Doira a nossa gravação com as tuas belas harmonias vocais. Vá. O que eu tenho a dizer sobre isto? Ora bem. Pô, então, não é só o que é que tens a dizer sobre isto. Podes ter mais alguma informação a adicionar que eu não sei. Para agitar aqui o debate. Eu tinha, mas esqueci-me. Porque eu sei que há alguns partidos que votaram a favor e outros que votaram contra. Pois, eu não faço Já ideia. não me lembro quem é que era.
Não faço ideia. Eu presumo que quem votou, Acho que quem o votou Bloco- contra foi O o Bloco e o PS. PS estavam contra. Olha, Acho muito que era obrigado. isso. Olha, muito obrigado. Mas é PC precisamente o que eu estava estou a a dizer. favor. Já me lembro. Porque esta notícia estava no site da RTP, depois foi retirada e agora voltei a encontrá-la com outro link. Por isso, não sei o que é que se passou aqui. Teoria da conspiração. Alguma coisa se passou para ali. Pronto. Achas que foi à lá Sócrates, como acontecia quando o Sócrates andava a telefonar aos jornalistas a ameaçá-los? Não Será sei. que o Costa também anda a fazer a mesma coisa? Costa não precisa, tem lá a prima. E Ah, são, pois. são os pormenores. Então, Alegadamente também houve pai falcatrua, mas não telefonou a ameaçar, telefonou a organizar um jantar. É pá, Basta. eu até te queria convidar ali para uma jantarada, uma churrascada que eu vou fazer, mas não sei, tenho este problema, se calhar isto vai me dar muitas chatices. Não sei se depois tenho tempo para andar a acender os carvões. Será que foi uma coisa dessas? não sei se isso aconteceu antes com um tal programa que foi suspenso até ao fim das eleições. Não sei. São... É possível. Mas isso é o que eu te digo. coisas que não Isso- sei. os governos em geral, quem está no poder tenta sempre, de certa forma, minimizar quaisquer agentes críticos ou impeditivos das ideias de quem manda. Isso é absolutamente normal. Acontece mais num Estado totalitário do que acontece numa democracia, mas também acontece numa democracia. É assim de todo lado, sim. Normal, se estás no poder, não queres que ninguém. Pois claro. Não queres sair de lá. Não é só isso, mas eu vou-te dizer, é que não é só isso. Porque tu estás a pensar de uma forma puramente cínica, eu nunca gosto disso. Pensar só de forma cínica. Porque tens de perceber que estas pessoas que estão no poder acreditam naquilo que dizem em muitos casos. Ou mesmo quando mentem, a ideia é que estão a mentir em prol de um bem maior. Sim. Porque simplesmente eles têm que fazer alguma coisa que é absolutamente necessária para o progresso ou para o bem-estar da nação, não é? Mas como sabem que as pessoas não vão concordar, porque é aquela ideia de dar ao menino doente o xarope azedo que sabe mal, não é? Tens que lhe dizer, não, tens que beber isto. E é tipo mais ou menos assim uma giga-joga semelhante. Não é? Que é... Mesmo normalmente as pessoas quando estão no poder pensam sempre que estão a fazer as coisas pelo bem. Claro que é o bem segundo aquilo que eles pensam. Até às vezes aquilo que parece um ato pura e simplesmente de corrupção, que muitas vezes é, só para benefício próprio, muitas das vezes as pessoas pensam que estão a ser corruptas, ou seja, que estão a cometer um pequeno crime, não é? Para vir a prevenir crimes maiores no futuro. Isso acontece muito, por isso era só o que eu queria aqui intrometer. Sim, mas não é que eu ia. Me perdi. Sim, que a notícia foi retirada e voltaram a colocar. Mas sim, os partidos tenham as ideias que tenham, estão no Parlamento, foram votados para estar no Parlamento, por isso têm que ter direito a dizer o que pensam, não é? Seja em que for, estão no Parlamento participar. é para tudo, não é só para algumas coisas. Claro que eu concordo que deve ser uma participação proporcional, obviamente que Sim, claro. um gajo que tem um deputado não vai fazer um discurso de 30 minutos e um gajo que tem 100 deputados vai fazer um discurso de 35. Acho que supostamente eles estão a pedir 1 minuto. Acho que foi o que li. Estavam a pedir 1 minuto e o livro estava a pedir 2 minutos. Mas pronto, e se o livro está a pedir 2 minutos, eu já falei em relação ao livro, o livro não pode pedir mais que os outros. Se querem lá uma pessoa tem o mesmo que não metam lá uma poder gaga, político, se exatamente. quiseram lá meter uma pessoa que é gaga, uma mulher que é gaga, agora tem que enfrentar as consequências disso. Mas isso, não sei se é bem relacionado com isto, mas isso é uma ideia que eu tenho que eles agora quer dizer. Que, assim o PS também tiver um gajo que fala devagar, diga, este gajo fala devagar, nós não precisamos de 2 minutos, mas precisamos de 1,5. E depois veio outro, o meu não é gago, mas pensa devagar, por isso também precisa de 1 minuto e 45. Quer dizer, isso, as pessoas... É igualdade para todos. Tem que ser da mesma maneira para todos. Sim, tudo Vão lhe igual. dizer, é inconveniente ela estar ali, porque coitadinha ela é gaga. Quem votou nela já sabia que era a cabeça de lista. Exato. Por isso já deviam estar à espera de enfrentar essas consequências. Se ela não consegue falar, olha, tem que falar menos, é a vida. Não é? Olha, aqui isso é discurso de ódio. Só para que saibas. Se é discurso de ódio, olha. Eu também sou uma criatura odiosa, por isso. Está no, Odiosa está no e que odeia. tweet da Joacine, que isso é discurso de ódio. É discurso de ódio o quê? Dizer que ela tem que falar ao mesmo tempo com os outros? Basicamente criticá-la. Isso são os pormenores. Pronto. Sim, eles deviam ter todos então 1 minuto, não é? Porque têm todos um... Sim, deviam ter todos algum tempo. Sim. Com isso eu concordo plenamente. E que, é isso. Deviam ter todos 1 minuto porque querem. Man, é isso. Perdi-me. Perdi o meu pensamento, estou cansado. Têm 1 minuto, falam, dizem o que têm a dizer e os outros partidos que ouçam. Se quiserem ouvir, ouçam. Se não quiserem ouvir,
não deem ouvidos, mas olha, ao menos deixar os outros falar. Deixa E depois, falar. estes casos Vão lá também fora mais fumar um extremos, cigarro se quiserem. que estavas a falar do André Ventura e da Joacine também, do Partido Liberal nem se fala. Mas se fores ver, grande parte dos traditional media... Dos traditional media, Os porque traditional não há media. os meios de comunicação tradicionais. Que é Não, mais... não existe isso em português. Mas demoram mais a dizer, mas isto E depois? E depois? dá-me trabalho. Há muitas que eu ia palavras em dizer? inglês que são mais curtas que em português, não é por causa disso que tu andas para aí a falar 50% português, Ai, 30% eu não digo eu, inglês, digo ai. 30% inglês e 20% chinês, ou mandarim. Mas não sabe- nem sabes. Ao cantonês. Também é chinês. Não, que isso é de Hong Kong ainda. Isso dá problemas. Isso é muito Continuando, problemático o só para outra cantonês. altura. Hong Kong e Taiwan, caralho. Isso é Então, uma língua problemática. mas como eu estava a dizer, deviam ter o tempo deles, toda a gente devia ter o tempo deles, mas se fores a ver nos mídia, é mídia na mesma, não é? Média. Não, mídia podes dizer, porque a palavra existe Sim. com M e acento no I. Media. Mídia, Os não media. mídia. Os mídia tradicionais. E não só, também nas redes sociais, não sei o quê. Dá-se muita atenção a estes dois partidos que têm cada um deputado. Porquê? Porque são de extremos. Mas se não tivéssemos a dar tanta atenção a estes partidos, eles têm que ter atenção merecida, não é? Tiveram um deputado, têm que ter atenção. Mas não podemos estar a focar a atenção, tipo metade sequer nestes dois e metade no resto. Porque estes são pequenos, não interessa. Não podemos estar também a mostrar esta voz. Porque estava a dizer do André Ventura. Quando mais falar nele, mais as pessoas também vão ouvir. Se nós não queremos que o que se ouça, que aquilo que ele diz se ouça, Eu quero. Ao contrário da maior parte das pessoas. não, eu eu quero que as coisas que ele diz se ouça, não é? Que se ouçam. Mas não quero que se espalhem muito. Eu quero que as pessoas saibam precisamente aquilo que ele diz. Eu sou sempre dessa opinião. A maior parte das pessoas parece que quer esconder. Não, eu não quero esconder. O fruto proibido é o mais apetecido. Quanto mais normalizado o gajo for, quanto mais subir que o gajo só está efetivamente naquilo que ele diz que é parvoíce, melhor. Sim, mas nestes casos não é só o caso dele. Há muitos casos Mas sim, dele. eu percebo, mas tu tens de perceber Porque também. quanto maior for a audiência dele, maior é a porcentagem de pessoas também que vai começar a ouvir e a dizer: olha, afinal, gosto do que este gajo está a dizer. Então, e merecido. Sim, é Se as merecido. pessoas gostam daquilo que ele está a dizer, qual é o problema? Quer dizer, é problema se Sim, aquilo mas que ele o que eu tiver a estou a dizer. dizer é que não devemos dar demasiada atenção. Estes são pequenos, não representam assim tanta gente. E Tá? com isso eu concordo. Deve ser proporcional. As pessoas que têm mais poder, ou melhor, Não, agora não é outra mais coisa. poder, é maior representação. Maior representação, exatamente, era isso. Essa faz mais sentido. Mais portanto fazia sentido. Parecia outra coisa. Mas que têm maior representação, deviam ser mais faladas do que estas que têm menor representação. Também deviam ser faladas, é importante falar delas, mas não podemos fingir que representam 90% do Parlamento. Que às vezes é o que parece, que só se fala deles. Ou aí o outro vestiu uma saia, não sei o quê, vamos agora só falar disso. E é um assessor, nem interessava. Pois não? Mas pronto. É que ainda por cima vestiu uma saia, é que ele podia ter vestido uma coisa assim moderna, mas ele parecia que estava vestido de freira. Eu estava a ver aquele gajo e eu, mas queres ver que é carnaval e ele vestiu-se de freira, mano? Eu quando vi o gajo vestido, grande polémica, man, se era para se vestir de forma de saio, caralho, tinha tido um bocado mais bom gosto. Agora vestir-se à freira. Pronto, À mas isso freira. o É gosto que mesmo dele. era a saia e a blusa. Sim. E a blusa de freira. Era uma freirinha Não, que ia vestido, ali. nem sei o que era. Mas também não interessa, é o gosto dele. Podemos criticar isso ou não, dizer que gostamos do gosto dele ou Não, não. podemos criticar isso, à vontade. Sim, exatamente. O gajo que se vista como quiser, mas depois tem que ouvir as bocas. Exato. Não é? A não ser que alguém lhe Posso lhe gostar diga ou não. literalmente: ou tira já sai, eu dou-te um murro na cabeça. Se fosse só um gajo a mandar uma boca tipo, olha, como eu mandei agora, olha ali vai a freirinha, acho que não há problema nenhum. Não é? Da mesma maneira que ele não tem que ouvir. Ele não tem que ouvir. Eu é que tenho que ter a possibilidade de dizer. Ele se não quiser ouvir, vai-se embora. Está na vontade dele. A não ser que eu vá Exatamente. atrás dele a persegui-lo, a mandar-lhe bocas, que aí já podes dizer que é assédio. Agora simplesmente ele passa por mim, está na minha presença, eu mando-lhe uma boca. Eu não sou obrigado a calar-me nem ir-me embora. Ele que se vai embora se quiser, está no direito dele. Não sei. Prontos, Faz o- foi um pequeno à parte. Ele faz o que quiser, toda a gente faz o que quiser. Não, mas pronto, agora deixa-me dizer. Isso que tu estás a dizer. Tens de perceber. O que é novo, o que é novidade,
tem sempre maior poder na imaginação das pessoas. Sim. Agora veio o Livre, agora veio o Chega, são novos, têm assim umas ideias um bocado extravagantes. Mas é mais porque Não é? extravagante também vende. Então, pois claro, para o bem e para o mal, quer para motivar gente a gostar deles, quer para motivar gente a odiá-los, é normal que isso aconteça. Porque é novo, é extravagante. Eles, se for preciso. Agora, vão andar aqui de 3 ou 4 anos, a maior parte desses partidos. E eu estou a dizer isto, porque não estou a dizer que seja impossível que eles não consigam, como o PAN, ganhar mais. É possível. Mas também é muito mais possível, na minha opinião, que simplesmente eles andam aqui, reteiam mais ou menos, ou se calhar até perdem alguns dos votos que tiveram, se calhar ganham mais um bocadinho, à medida que as pessoas vão ficando cada vez mais descontentes com os partidos habituais, mas não saem disso. Certo? Só que agora é novo, é novidade. Vamos lá ver como é que é daqui a 2 ou 3 anos. Quando estas brincadeiras e estas extravagâncias todas começarem a perder um bocado do lustre, não é? Começarem a ficar um bocado mais baças. Isso é outra coisa. Realmente na iniciativa liberal, que no meio dos 3 ainda é o que eu gosto mais, ninguém fala. Eu não votei neles, mas no meio dos 3 ainda é o que eu acho que tem ideias um bocado mais interessantes e realmente um bocado mais produtivas. Do que basicamente andar a dizer vamos ver onde é que estão os ciganos ou o país inteiro é todo racista. Acho que quer uma ideia, quer outra, não tem grande valor. Essas duas vendem, a iniciativa liberal não vende. Pois, talvez não. Quer dizer, alguma coisa vendeu, porque eles não foram eleitos. Não, mas não vende nos Aliás, mídia. dos 3, acho que foi os que tiveram a maior porcentagem de votos. Estavam quase a eleger um segundo deputado. Eles estavam quase a eleger um segundo deputado pelo Porto. Não é? Por isso, acho eu, isto é a minha ideia. Se calhar estou enganado. Já me lembro. Mas dá-me a ideia que eles tinham pelo menos a melhor chance de... Também não interessa agora. Mas acho que pelo menos, não sei se em porcentagens de votos foi dos que tiveram mais, mas foram dos que tinham melhor chance de eleger um segundo deputado. Por isso, alguma coisa venderam, não é? Agora, não sei o que é que andas para aí a ver, já te disse que isso não interessa, mas... Se aparecer aqui. Deixa estar. Pronto, as pessoas já... Eu estou constantemente a dizer coisas que são factualmente erradas, mas achas que agora vai mudar alguma coisa? Acho que alguém se importa com isso. Quer dizer, importam-se, mas... Olha, o que é que podem eles fazer? E o que é que posso eu fazer? Nada. Eu sou um desbocado, já não há nada a fazer. Por isso eu falo, começo a falar e não me calo. Queria ver quantos é que tinham tido, mas já não mostra. Não interessa. Agora, quanto a eles falarem, eu acho que isto era uma regra que simplesmente devia ser abatida. A partir do momento que eles têm representação eleitoral, têm que falar. Falar proporcionalmente em relação à representação que têm, não é? De certa forma, proporcional, não pode ser inteiramente proporcional, não é? Mas de certa forma, proporcional. Obviamente, quem tem uma maior representação tem que falar durante mais tempo e mais vezes. Isso é perfeitamente compreensível. Mas agora que eles vão falar alguma coisa, eu acho que toda a gente concorda com isso. A não ser as pessoas, como eu já critiquei... E da mesma maneira que eu critiquei as pessoas que só punham ao André Ventura falar do Chega, há muita gente, se calhar, a opor-se à Joacine do livro de falar, não é? Ou porque não gostam do livro, ou porque não gostam daquilo que ela diz, ou simplesmente porque dizem que ela é gaga e como é gaga não pode falar. Como eu já disse, eu tenho, acho eu, uma opinião perfeitamente e qualitativa. Que é, toda a gente fala o mesmo, proporcionalmente, não é? Mas os 3 têm um deputado, têm que falar o mesmo. Ela fala o que pode, o André Ventura fala o que pode, e lá o Cotrima, ou lá como é que o gajo chama, o gajo da Iniciativa Liberal, fala o que pode. Dentro dessa alocação temporária que lhes for proporcionada. Não é? Agora, isto estar a impedir este gajo de falar, primeiro, estar a usar regras, ou seja, regras da Assembleia da República, do funcionamento da Assembleia da República, para impedir um ou outro de falar porque a gente não discorda dele ideologicamente, mesmo que a gente ache que é completamente abominável a ideologia desse representante eleito. Não pode ser assim. Porque quem votou nele é um cidadão de pleno direito. Quem votou neste ou naquele ou no outro são cidadãos de pleno direito que têm direito a ser representados. Independentemente, podem ter as ideias mais deploráveis que existem, mas têm direito a que essas ideias sejam ouvidas, nem que seja única e exclusivamente para serem categoricamente rejeitadas por toda a gente. Nem que seja só por isso. Mas eles têm pelo menos o direito a ouvir, a ideia deles. A apresentar a ideia, nem que seja para ter o direito a ouvir não. Às vezes as pessoas esquecem-se disto, mas ouvir a rejeição das tuas ideias é um direito que tu tens, na minha opinião. Sim. Mas a partir do momento que eu quero te rejeitar, eu sou contra as tuas ideias, mas não as quero rejeitar diretamente, quero rejeitá-las assim, burocraticamente à socapa, isso é uma coisa que eu acho deplorável e acho que é uma tendência cada vez maior
das democracias, não só da nossa portuguesa, mas lá fora, que é aquela ideia do no platforming, que já ouviste isso, não é? Basicamente impedir. Nunca ouviste isso do no platforming? Imagina que vai um gajo de direita a falar a uma universidade qualquer e eles fazem um protesto porque não querem que ele fale. Ou quando vão aquelas feministas velhas, à moda antiga, que não gostam de transexuais porque acham que um homem não pode ser uma mulher e tentam-nas proibir de falar. Esta ideia que está agora a passar em certa parte para a democracia portuguesa, para a sociedade portuguesa em geral, é uma ideia que eu acho absolutamente contraditória à expressão livre e à democracia. E eu acho que o gajo, por exemplo, eu vou usar mais uma vez porque é o caso mais mediático que existe e mais fácil de exemplificar aquilo que eu quero dizer. É o caso do Chega. Ele vem lá com aquelas ideias estúpidas, não sei o que, de ciganos e não sei o que, de imigrantes e não sei o que, sejam estúpidas ou não sejam, não sei, porque ainda não as ouvi, mas vamos imaginar que são realmente muito racistas e estúpidas. Ele tem o direito a expressar-se. Quem votou nele tem o direito a que essa coisa se expresse, essas ideias se expressem, nem que seja para depois ouvirem todas as pessoas à volta deles, uma esmagadora maioria a dizer-lhes que não. A dizer que é estúpido, que é racista, que é isto, que é aquilo, que é o outro. Depois as pessoas critiquem como quiserem, estão no direito delas, porque também para lá foram eleitas. E também têm direito a expressarem-se no Parlamento. Agora, calá-los. Ainda por cima com mesquinhices burocráticas. Não. Isso, para mim, não há nada mais antidemocrático que isso. Nada de mais deplorável e nada de mais pernicioso para uma democracia. É um ataque à democracia. É que as pessoas esquecem-se. Porque as pessoas falam na Alemanha nazi e não sabem muito bem o que é que aconteceu. Ou pelo menos, ou muitas vezes sabem, mas não o conseguem integrar na sua forma de pensar. De pensar politicamente. A Alemanha nazi, o partido nazi, existiu durante muitos anos como um partido que não tinha votos. O partido nazi começou a ganhar a popularidade eleitoral quando comunistas e fascistas, ou neste caso nazis, extrema-esquerda e extrema-direita, começaram a andar à pancada na rua. Não é? Porque não queriam que um falasse, não queriam que um existisse, não queriam que um não sei o quê. E quer um lado, quer outro, destes extremos, à medida que cada vez mais, quer um lado, quer o outro, se tentavam anular, quer os partidos do sistema também os tentavam anular, foram ganhando mais força. Porque há sempre aquela ideia de bem, toda a gente quer proibir este gajo de falar. Ninguém quer que ele ouça, não é? Ninguém quer que eu ouça aquilo que ele tem a dizer. O que é que ele tem para dizer? Que ninguém quer que eu ouça. Será que ele realmente tem algo? Porque toda a gente pensa no seu país como, bem, o nosso país tem muitos problemas. De quem é a culpa? Normalmente as pessoas dizem que a culpa é dos políticos. Eu nem concordo muito com esta ideia, que a culpa é toda dos políticos, mas pronto. Há muita esta ideia. A culpa é dos políticos. O que é que são os políticos? São aqueles que estão lá sempre. O que é que está lá sempre? PSD, PS, Bloco, PCP, o CDS agora se calhar um bocado menos. Mas porquê é que estes partidos querem calar este gajo? Deixa-me ir ouvir. Se calhar ele realmente diz alguma coisa que é perigosa para estes partidos. Estes partidos que eu próprio acabei de admitir que são uma camada de corruptos e que estão a lixar o país. Deixa-me lá ouvir o que o homem tem para dizer. Realmente deve ter alguma coisa de muito valor para dizer. Porque senão eles não o tentavam calar. Só aí já estás a criar uma certa matriz psicológica nas pessoas de estarem muito mais dispostas a aceitar aquilo que um eventual André Ventura ou a Joacina ou o gajo da Iniciativa Liberal têm para dizer, do que simplesmente não lhes tivessem ligado nada, os tivessem deixado de falar o seu tempinho à vontade, em que as pessoas ouviam o gajo a falar, pé, já se calou. O que é que ele disse? Já passou Epá, muito. sinceramente nem dei muito bem conta do que é que ele disse. Siga em frente. E chegamos assim ao fim deste ensaio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de nos visitar nas outras plataformas, Instagram, Facebook, ensaiossobrecervejeira.pt. Quem não sabe é como quem não vê. Por favor, não me processem. Ai meu Deus. Para além de muito poética, és muito plagiadora. Não me processem, só favor. Estava só a fazer uma referência ao quê? Não interessa. Também não sei. Acho Já que não me era lembro. IOL. Ou era o sapo? IOL? Ah, não sei, era um Estás a deles. dizer IOL, eu estou a dizer sapo, já ninguém sabe o que é isso, caralho. Sabe ainda existe, IOL acho que já não. Mas pronto, acho que era o IOL. Quem não sabe é como não vê. IOL, era isso, IOL.pt. Quem não sabe é como quem não vê. É capaz, já não Nós me temos lembro. juventude. Mas pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Digam-nos as coisas. Se gostaram, se não. Se gostam de episódios mais compridos, mais curtos.
Se o céu é azul, cor-de-rosa, amarelo. Essas coisas. E é isso. Até à próxima. Tchau. Sayonara!